Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, eu vou fazer dar uma olhada nos CFOPs para a gente identificar como que nós lançaríamos a entrada dessas notas fiscais, porque isso que é importante, sabe? Essa identificação. Então, assim, vamos pensar que a gente vai ajudar o nosso cliente na escrituração dele lá no sistema, ou então nós mesmos vamos fazer aqui de acordo com o que ele colocou na nota fiscal, que é a destinação da mercadoria, tá? Então, o 501, por exemplo. O fornecedor mandou 501 para mim, eu vai chegar na empresa, eu vou identificar qual que é a destinação da mercadoria. Então, vamos pensar que a empresa vai escriturar a nota, tá? Sendo assim, o funcionário vai perguntar para nós: qual o CFOP que eu lanço nessa nota se a mercadoria vai ser para imobilizado? Aí nós vamos responder 1551. Se ele perguntar, é para consumo, 1556. É para revenda, 102. É para industrialização, 101. Tá? Então, esses são os básicos. O 128, se é mercadoria utilizada na prestação de serviço. 502. Então, assim, independente de qual que foi o CFOP que o fornecedor usou, a gente vai analisar qual que é a nossa situação. Isso eu quero deixar bem claro, porque ele vai utilizar o CFOP de acordo com a situação dele. Então, se ele fabricou a mercadoria, industrializou, ele vai utilizar o 501. Mas se não, se ele já está comprando de um outro fornecedor, ele está revendendo o 502, tá? E assim por diante, ó, venda fora do estabelecimento. Então tá, esse fornecedor ele vendeu uma mercadoria fora do estabelecimento, mas qual que é a destinação? Tem substituição. Mas qual que é a destinação? Aqui tudo tem substituição. Qual que é a destinação que a empresa que eu estou escriturando está dando para esse produto, para essa nota fiscal? E assim vai, gente. 509. 509 vai utilizar para venda de produção do estabelecimento destinada à Zona Franca de Manaus. Bom, aqui a gente não vai ter uma entrada, porque é uma venda para a Zona Franca de Manaus, então seria ao contrário. Aqui no estado de São Paulo, nosso cliente vai fazer uma venda para a Zona Franca de Manaus, ó, venda de produção, ok? Tá, venda de mercadoria adquirida recebida de terceiro destinada à Zona Franca de Manaus. Ó, tá vendo que mudou? Então, por quê? Porque essa é adquirida ou recebida de terceiros. Não foi ele quem fabricou, tá? E aqui tem umas particularidades. Ok. Venda de produção recebida do estabelecimento, remetida anteriormente em consignação industrial. Essa daqui acho que vale um vídeo para ela, viu? Não para ela, para a situação de consignação. Consignação é aquela situação. Eu vou deixar uma mercadoria no estabelecimento que pode ser vendida ou não. Sendo vendido, ok. Não sendo vendido, retorna. Mas tem todo o CFAP específico para essa remessa, para a venda da consignação, para o retorno e para o retorno simbólico, que significa que a mercadoria foi vendida. Então, faz um retorno só simbólico. Eu acho que vale a pena. Eu vou anotar. Consignação. E assim vai. Deixa eu ver. Tá uma descida aqui. O 520, ó. Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, entregue ao destinatário pelo vendedor remetente em venda à ordem. Também é uma operação específica. Então, nós vamos ter vários CFOPs para identificar, para fechar a operação. Eu chamo assim, uma operação de consignação, operação de venda à ordem, operação de entrega futura, porque existem os CFOPs específicos. Então, vamos deixar essa para o vídeo de venda à ordem, para o vídeo de consignação, para o vídeo de entrega futura, tá? Andréia, mas qual que é o CFOP que vai dar entrada? Então, aí depende também da destinação da mercadoria. Mas vamos pensar nesse daqui, ó. Vendeu uma mercadoria originada de encomenda para entrega futura. Então, o meu fornecedor emitiu na 5117, porque é recebida de terceiros. E essa é que é a produção, a 5116. A produção dele é a mesma coisa que essa, só que essa é mercadoria própria e essa é uma revenda, né? Mercadoria de terceiros. Então, como que eu vou escriturar essa mercadoria? Qual que é a destinação dela? É uma mercadoria para industrialização, para comercialização ou para consumo, para imobilizado? É isso que eu preciso analisar. Então, vamos pensar que é uma mercadoria para comercialização. Aí tem o CFOP.
específico. Então, vamos pesquisar aqui. Consigo. Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro. Aqui é a mesma coisa com o 16. Então, esse tem específico. Mas, por exemplo, essa mesma mercadoria que a gente estava lá no 57, ela é para consumo. Aí eu não tenho um específico, então eu vou lançar como consumo, um 556 mesmo, certo? Então, aqui também é a ordem. Deixa eu ver aqui, o que mais? Os 524. O 524 é industrialização efetuada por outra empresa. Esse daqui é legal. Vamos escriturar no 124, ok. Mas o que acontece com ele? Ele é utilizado para cobrar a mão de obra. Então, qual que é a ideia? Eu tenho uma mercadoria que eu preciso industrializar. Então, eu vou enviar para uma indústria, tá? O que é industrializar? Industrializar, beneficiar, ok, tá? Enviei lá no 5901. Essa empresa, ela fez o processo. Vamos pensar que ela está beneficiando, colocando uma pintura, fazendo a pintura. Eu faço a pintura da minha mercadoria fora do meu estabelecimento. Ela pintou e cobrou a mão de obra. Então, a mão de obra dessa cobrança é 524, porque eu vou revender essa mercadoria. Ela devolve para mim no 5.902, ela faz o 524 pela cobrança de mão de obra e essa mercadoria vai ser revendida, tá? Essa é a destinação, é a minha destinação da mercadoria, uma mercadoria para venda, não revendida, né? Vai ser vendida. Sendo assim, a cobrança da mão de obra é no 524. Agora, se eu mandei essa mesma mercadoria, é uma mercadoria de consumo meu, eu mandei para ser pintada, para ficar com a paleta de cores da minha empresa, vai ser pintada e vai ser retornada para minha empresa. E não vai haver uma venda, é um consumo. Essa mesma mão de obra, ela vai ser cobrada com uma nota de serviço, não mais no 524. Então, a entrada dela, 124, 125. Transferência 1151, transferência, ou devolução. Então tá, vamos pensar que eu recebi uma mercadoria que eu iria comercializar. Então dei a entrada. Vamos pensar que depois que eu dei a entrada na mercadoria, em qual CFOP? No 102. Ok. Nesse CFOP, não, depois disso, identifiquei um problema, vou ter que devolver a mercadoria para o fornecedor. Então, qual que foi a destinação da minha mercadoria que eu dei ao lançar, ao escriturar a nota fiscal do meu fornecedor? Comercialização. Então, eu vou fazer a devolução de comercialização, de compra para comercialização, no 5.202. Agora, se essa mesma mercadoria eu tivesse dado a destinação de consumo, eu faria a devolução do consumo. 5 e não lembro, devolução de consumo, deixa eu ver aqui. 5.210, prestação de serviço. Deixa eu ver, peraí. Aqui, consumo, gente, dá um branco. 5556. A devolução de material, de compra de material de uso e consumo. E aqui tem de. Aí, se eu tivesse escriturado como imobilizado, tem a de imobilizado. E se eu tivesse escriturado como o quê, gente? Se a mercadoria fosse ST, tem uma devolução de compra para comercialização, então a minha destinação é essa. Então, eu teria registrado essa nota no 1.403 e faria a devolução no 5.411. Tá? E assim vai. Devolução. Então, a devolução é sempre de acordo com o que eu dei de destinação para essa mercadoria. Ok. Aqui começou as remessas. As remessas. 5.901. 5.901 foi a que eu comentei, né? Eu estou enviando uma mercadoria para industrialização. 5.200, um retorno. 5.903, quando essa mercadoria não foi utilizada no processo. Tá. E a entrada? Entrada 1.901, 1.902, 1.903. Que mais? A 908. Comodato, acho que tá nessa aí. Atualizar. Comodato 5.908.
Comodato. O que é comodato? Para ficar bem claro, sabe quando a gente contrata a internet, que eles vêm, instalam a internet e colocam o roteador para a gente assina um contrato de comodato desse roteador. Então, assim, nós vamos utilizar enquanto eles estiverem prestando serviço de internet para nós, e assim que nós não tivermos mais interesse nesse serviço, a gente devolve o roteador para a empresa. Então, o comodato é a mesma coisa. Eu cedo um bem para você utilizar enquanto houver a prestação de serviço. Acontece assim com impressoras também, né? Não, impressoras é mais locação, faz a locação, né? Cobra pela locação. O comodato, ele não tem retorno financeiro, não está cobrando para ficar aqui. Ele está, tipo, nós estamos usando um benefício, tá? O que é diferente da locação. Acho que a impressora é mais locação, né? Não cobra pela prestação de serviço, cobra a locação da impressora. Então, não foi um bom exemplo. Ah, tá. Tem alguns outros casos, por exemplo, se você compra, sabe aquelas lanchonetes que tem aqueles sucos que fica girando lá a pazinha? Então, aquele suco é numa uma refresqueira, certo? Essa refresqueira, às vezes algumas empresas elas cedem no comodato para utilizar porque compra o suco delas. Então, seria essa a ideia. Então, há uma contrapartida, por isso que não cobra pela refresqueira. Tá? Essa é uma outra ideia que eu lembro. A bonificação no 5.910, lança no 1.910. A amostra grátis, 1.911. Demonstração, 1.912. Retorno, 1.913. Exposição ou feira, 1.914. Essa exposição em feira, a empresa ela vai emitir para ela mesma, né? Então, ela vai emitir no 5.914 e depois ela emite uma nota no 1.914. Então, vai haver uma nota de entrada, né? Conserto, 5.915. E o retorno, 5.916. Lembrando assim, que toda vez que houver esse parzinho, 5.915 e 5.916, tem que haver uma nota de serviço, porque a ideia foi enviado uma mercadoria para ser consertada. Se cobra esse conserto e se retorna a mercadoria. Então, sempre tem que dar uma olhadinha, cadê a nota de serviço? Para pensar referente a esse conserto. Ah, não foi cobrado, então não foi conserto. É uma troca em garantia, uma outra situação, mas não conserto. Aqui entra na consignação, que a gente vai falar num outro momento. Remessa de vasilhame, 1.920. Então, assim, basicamente se substitui o 5 por 1, né? Nas mercadorias dentro do estado, fora do estado, substitui o 6 pelo 2. Mas sempre aqui nas remessas, né? E nos outros CFOPs, analisando a destinação da mercadoria. Bom, acho que é isso. O 5.929. O 5.929 é um CFOP lançado em decorrência da emissão de cupom fiscal. Então, fui no supermercado, eu empresa. Comprei uma mercadoria. Como eu sou CNPJ, ele emitiu o cupom fiscal, mas ele emitiu uma nota fiscal. A nota fiscal é o 5.929. Eu, como empresa, como destinatário de pessoa jurídica, tenho que escriturar essa nota fiscal, tá? Então, como que eu vou escriturar essa nota fiscal? Com a destinação da mercadoria. Para que eu comprei essa mercadoria? Foi para revenda. Essa nota, quem emite essa nota, ela tem que emitir com todos os itens discriminados, com toda a legislação, a base legal, a tributação correspondente a cada produto. Só que quem vai escriturar a emissão dessa nota, 599, não vai colocar itens, é uma nota que vai no valor zerado, para não tributar novamente. Ela não tem tributação sobre essa nota, porque já é tributado no cupom fiscal. Para tentar a escrituração na saída desse daqui. Não é o caso de hoje que nós estamos analisando, mas é só um adendo. E o 5.949, né? A gente vai escriturar no 949. A princípio é isso. Depois a gente vai para o 6, mas é a mesma coisa. Eu acredito que deu para ter uma ideia do que a gente faz, então, ao receber a nota fiscal de entrada e que a gente vai analisar. Ok, sendo empresa do Simples, fica fácil, porque nós vamos fazer a escrituração
sem os créditos e impostos, só com a destinação da mercadoria. E o importante, assim, na nota fiscal do Simples Nacional é que nós vamos ter que colocar em observação o SST e o IPI, tá? Então, tem um lançamento específico, tem que tirar do outros esse valor, tem o campo próprio lá, mas aí é uma questão de sistema, né? Onde que você vai colocar. Mas tá, você vai colocar em outros impostos o IPI, tem o campo de substituído na ST, na escrituração. Vamos dar um exemplo, claro, mais básico aqui. Eu recebi uma nota de fornecedor no 5401. 401 ele produziu a mercadoria. E essa mercadoria é ST, então vai ter destacado a ST. Vamos pensar que tem IPI também? Teve IPI também, ok. Então tem ST e IPI. A nota é de R$ 1.000 de produto, mais R$ 100 de ST, R$ 200 de ST, 100 de IPI, então deu um total de 1.300. Ok. Na escrituração dessa nota fiscal, a gente vai colocar lá nos itens o 1.300, tudo bem. Mas na capa da nota, que eu chamo de capa da nota, não sei como que vocês chamam, nós vamos colocar então no valor de contábil 1.300, no valor de outros 1.000, porque outros vai ser correspondente ao valor do produto. No valor de outros impostos, o 100 do IPI. No valor de substituído, os 200 da ST. Assim ela fecha o total. Então é assim que o meu sistema aqui é. Teria que ver como que é o de vocês, mas a ideia geral é essa, então você tem que ver quais são os campos para esse lançamento. E lançou isso, estamos falando do simples. Lançamos isso. Além disso, dos campos, a gente vai lá em observação e coloca valor da base de ST, valor da ST e valor do IPI daquela nota fiscal. Várias notas fiscais, a gente tem que colocar alguma observação que aconteceu, sabe? Também vai em observação, vai uma informação em observação. A ST no IPI é um exemplo disso, tá bom? Aquela 5929 também que eu comentei, que é a nota do cupom fiscal para quem está emitindo, tá? Para quem emitiu, que vai zerar o valor lá, não vai ter itens, também coloca a informação. Então, ela não é referente ao cupom fiscal. Qual é o cupom fiscal? Tem que colocar essa informação lá em observação, quais cupom fiscais é referente a essa nota fiscal, tá bom? Até a próxima!